Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você hoje e sempre, muito. E a sua família também. Amanhã, domingo de Páscoa. Que maravilha. Que dia glorioso. Use bem. Vamos cultuar o Senhor. Dar as primícias a Ele. Eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9. Abrindo essa reunião extraordinária e vamos render graças, um culto de ação de graças. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Números 22, do 21 ao 33. Vamos ler. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. O anjo se colocou no caminho para impedir Balaão de continuar naquela direção. Balaão era um profeta. Tinha óleo na cabeça. Ou seja, era uma pessoa experiente. Alguém que conhecia muito bem certo e errado. Ele não era uma pessoa inocente, mas altamente consciente. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Olha só, ele ficou realmente cercado. O anjo do Senhor, aqui, se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Foi esmagando o pé dele mesmo. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você? Para você bater em mim 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta: você me fez tolo. Observe que ele estava tão transtornado, tão cego. Sabe quando a pessoa está cega? Ele estava completamente cego. Ele estava falando com a jumenta, ele não se deu conta que ele estava falando com uma jumenta. Com a jumenta dele. Balaão respondeu: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: preste atenção na leitura. Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Eu tenho o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra, e o anjo lhe disse: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Na Almeida, esse versículo diz assim: então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O teu caminho é perverso.
o teu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse certamente, eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. E isso é muito interessante. A jumenta está com mais crédito, teria sobrevivido a tudo aquilo, e o profeta não. Eu creio que essa frase define tudo. Eu me coloquei nesse caminho, como está aqui, ó. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. Eu vou repetir. Aqui, ó. Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada, porque o seu caminho é perverso. O Balaão era um profeta, mercenário. O que importava para ele não é o certo diante de Deus, não é o que é certo. O que importava para Balaão era o dinheiro. Então, ele estava seguindo os moabitas, foi até para se encontrar com Balaque, o rei dos moabitas, para receber dinheiro, para amaldiçoar Israel. Então, o homem era profeta do Senhor, mas facilmente se vendeu e bandeou para o outro lado. E ele tomou aquele caminho. Aí o anjo se colocou no caminho para impedi-lo de prosseguir, ele ia fazer uma besteira muito grande. O que aconteceu? A jumenta tomou o campo, pegou um outro caminho e por fim, ele ficou completamente cercado. O anjo cercou. A primeira coisa que é possível perceber é que o pé dele foi esmagado contra o muro. Eu creio que a gente não precisa avisar para uma pessoa que está com o pé machucado que ela precisa tomar cuidado para pisar, né? Então, eu acredito que algumas pessoas tomaram o caminho errado, o caminho é perverso, o caminho desagrada a Deus, já estão com o pé esmagado, já mal estão conseguindo andar direito, mas ainda estão insistindo naquela direção. A jumenta já deitou, ela acabou deitando em função do anjo ali na frente, que ele não tinha visto, mas ela tinha. E ela usou uma expressão muito interessante. Por que você me bateu? Você me monta há tanto tempo e eu alguma vez fiz isso com você? Quer dizer, tem coisas estranhas várias acontecendo na sua vida que não são normais. Isso não acontece normalmente. São coisas estranhas, completamente diferentes, mas você não consegue ver. Você não está se dando conta, em função de uma cegueira, que você tomou um caminho errado e que tudo que está acontecendo na sua vida é muito estranho. Como ela disse, é meu costume fazer isso? Ele disse não. Então, talvez tem coisas aí acontecendo na sua vida que claramente não são coisas normais. É Deus avisando você e lutando para te impedir de continuar numa direção que vai ser a ruína da sua vida. Era isso que o anjo estava impedindo, lutando para impedir, que ele continuasse naquele caminho que ia ser a ruína da vida dele. Tanto que o anjo disse, aqui, ó, eu vim para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada, porque o seu caminho é perverso. O anjo disse, se a jumenta tivesse continuado, eu teria te matado, mas eu teria poupado a jumenta. Então, talvez Deus está te poupando de algo muito, muito sério. E você não vê.
Você está irado, batendo na jumenta, espanca a jumenta, ou seja, você está descontando nas pessoas, está com raiva das pessoas. Está achando que o problema das coisas não estarem fluindo é alguém é o problema da sua vida, alguém que não está fazendo direito. E não, é Deus. Ele achou que o problema era a jumenta, mas não era a jumenta. Era o anjo do Senhor que estava ali, na frente, impedindo ele de continuar naquele caminho errado. Talvez algo não tenha funcionado, tomou um outro rumo, coisas estranhas têm acontecido e você está batendo na jumenta. Você está tendo atitudes erradas, histéricas, iradas, está com raiva de um, está com raiva de outro, como se todo mundo fosse culpado disso aí. Deus está dizendo, não, você está muito enganado. A culpa não é da jumenta. Sou eu que estou impedindo você de continuar, porque se você continuar nesse caminho, você vai se dar muito mal. Tanto que o anjo disse, se a jumenta não tivesse parado, eu teria te matado e poupado ela. Talvez se essas coisas todas aí não tivessem acontecido, algo muito mais sério já teria, você estaria vivendo. Preste atenção. Balaão estava no caminho errado. E é certo que se essa palavra veio hoje, é Deus falando isso com você. O seu caminho me desagrada. O seu caminho é perverso diante de mim. O rumo que você tomou está errado. O que você vem fazendo está errado. As suas intenções são erradas. O que você está buscando para a sua vida, eu não aprovo. O caminho que você tomou não está certo. E eu me coloquei aí na frente para impedi-lo de continuar. Isso aí é para te salvar. Porque se não tivesse acontecido tudo isso aí para impedi-lo de continuar, talvez você estivesse vivendo uma situação irreversível. Como no caso do Balaão, ele já teria sido morto pelo anjo. Então, às vezes, Deus está mandando sinais vários. E, às vezes, dessa forma. Coisas estranhas estão acontecendo, não estão fluindo, não estão andando da maneira que você planejou. E é Deus dizendo, eu não estou aprovando isto. Eu não estou nisto. Isso não me agrada. Teu caminho não me agrada. Teu caminho é perverso diante de mim. Para com isso, porque eu não vou te abençoar. E se você insistir nisso, você vai ter graves problemas. Vamos, ouça Deus. Você não precisa de mais um sinal. Balaão já tinha tido todos. Você tem tido muitos sinais. Deus tem te dado sinais e sinais de que você está no caminho errado. Que o seu caminho não tem agradado a Deus. Que o seu caminho é perverso ante Deus. E você ainda vai continuar insistindo nisso aí? Batendo nessa mesma tecla? Você vai continuar responsabilizando a jumenta ou sei lá quem aí por tudo que não está funcionando? Não está funcionando porque Deus não está abençoando. Porque Deus não aprova. E a verdade é que tudo isso tem acontecido para te salvar. Talvez seu pé já foi esmagado. Você mal está podendo pisar no chão. A jumenta já deitou. Coisas estranhas têm acontecido. E você está cego. Está fazendo coisas e nem está se dando conta. Ele já estava falando com a jumenta e não estava se dando conta que estava falando com a jumenta. Então, você vê que quando uma pessoa ela entra na carne
e ela fica cega, ela age de forma insana, ela responsabiliza quem não é responsável, ela fica insistindo e lutando para fazer uma coisa funcionar que Deus não está aprovando e não dá certo. Quanto mais ele batia na jumenta para a jumenta tomar o caminho que ele queria, mais ela caminhava para o campo e aí ficou cercada até que deitou. Até que deitou. E era Deus, o anjo do Senhor ali. E a palavra é essa. Eu vim para impedir você de continuar nesse caminho. Porque esse caminho é perverso, me desagrada. Ouça o Espírito Santo. É provável que você está insistindo numa coisa que Deus não tem aprovado. Deus não está nisso, não está abençoando, não é isso que Ele tem para você, isso não vai terminar bem. Se humilha diante de Deus, busca saber qual é a vontade do Senhor, faça o que é certo, porque Balaão tomou um caminho que o anjo disse que era perverso diante do Senhor. Um caminho errado. O teu caminho me desagrada. Então, a direção que você tem tomado na vida tem desagradado a Deus. E é por isso que nada está fluindo. Porque o que você está buscando, Deus não tem aprovado. O que você está querendo não é o que Ele tem para você. Provavelmente você está cego. Você quer uma coisa que Deus não tem para você. Você está aí insistindo de todas as formas para um negócio funcionar. E isso não vai funcionar. Não funcionou para Balaão, não vai funcionar para você. Quando uma pessoa toma um caminho errado, é bom que ela tome o caminho certo depressa. O teu caminho me desagrada, o teu caminho é perverso diante de mim. Ele era um mercenário, ele estava em busca de coisas que o Senhor não tinha para ele. O negócio dele era dinheiro, não havia temor. Ele estava prestes a fazer algo muito errado. Então, assim, ouça o Espírito Santo. Porque o anjo disse, se isso tudo não tivesse acontecido, se a jumenta não tivesse corrido para o campo e etc., eu já teria te matado, mas eu teria poupado ela. Então, agradeça por todos esses acontecimentos aí. Por todos esses impedimentos. Porque é provável que a sua vida estaria muito pior se não fosse tudo isso aí. Ainda é Deus te salvando. Vamos lembrar que a melhor coisa que aconteceu a Jonas é ele ter sido engolido pelo grande peixe. Porque era para ficar pior. Aquilo ainda foi a misericórdia de Deus com ele. E isso que aconteceu com Balaão ainda foi a misericórdia de Deus com ele. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente e que você fica muito chateado porque não deu certo, mas, na verdade, é a misericórdia de Deus na nossa vida. É Ele nos guardando de algo terrível, de algo que pode se tornar a pior coisa, pode devastar, pode arruinar completamente com a vida da gente. Toma o caminho certo. Ouça a voz de Deus. É certo que você está no caminho errado. Teu caminho é perverso diante de Deus. Não está funcionando e não vai funcionar. Então, pega o rumo certo, busca saber o que Deus quer de você e se submeta a Ele. E com certeza, você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares.
distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama e que o Senhor está lutando para salvar, para livrar de coisa pior. Se ela acha que está difícil, poderia estar bem pior. Na verdade, essa situação aqui com a jumenta foi a sua misericórdia, foi o seu amor. Como para Jonas ser engolido pelo grande peixe. Nós vemos várias situações na sua palavra que, por mais difícil, terrível que tenha sido, ainda foi o seu amor, a sua misericórdia, porque poderia ter sido muito pior. Então eu oro, meu Deus, para que essa pessoa venha adquira lucidez, visão, ouça a sabedoria, o princípio da sabedoria, temer o Senhor. Acredito que a sabedoria está clamando. É como diz em Provérbios 8, ela está ali num cruzamento, clamando, para que a pessoa não tome um rumo errado. Então, se de repente ela diz que não sabe que caminho tomar, ela sabe. A sabedoria, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Temer o Senhor. O que a sua palavra fala a respeito de uma situação? Ela tem que se submeter. Não fingir que não é com ela, continuar ainda insistindo em fazer uma coisa que o Senhor não aprovou e ela fica tentando fazer com que isso funcione. Não vai funcionar, não funcionou, não deu certo até agora, não vai dar certo. Ela tomou um caminho errado, um caminho que te desagrada e o Senhor está lutando para impedi-la de prosseguir. E é a sua misericórdia. Que ela ouça o Senhor, que ela se humilhe diante do Senhor, que ela se sinta abençoada por muita coisa não ter funcionado como ela queria. Porque é o Senhor livrando ela de algo muito maior. Como disse o anjo, eu me coloquei no caminho para impedir de você prosseguir. Porque o seu caminho me desagrada, o seu caminho é perverso. Eu estou aqui para impedir você de prosseguir nessa direção errada. E é certo que o Senhor está falando isso com alguém. Eu estou lutando para impedir você de permanecer nessa direção que vai ser a ruína da sua vida. Passa do teu sangue sobre ela, que ela entenda, que ela receba a palavra, que ela se submeta e que ela se sinta abençoada por tudo que tem acontecido, pelo que ela está ouvindo, porque além do Senhor estar dando sinais a ela, ainda mandou esse programa para iluminar a mente dela, para falar com ela, para esclarecer. Para com isso, porque o teu caminho me desagrada, ele é perverso diante de mim. Eu não tenho isso com você. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam muito, muito abençoados, respondidos, revigorados, cubra todos com teu sangue. Eu repreendo toda cegueira, que as escamas dos olhos caiam, que tudo que tem bloqueado a capacidade de raciocinar, de ver, de entender dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus, que ela receba entendimento, visão, que ela veja tudo que ela não estava vendo. Senhor, que ela adquira visão, que ela adquira sabedoria, que ela ouça a voz da sabedoria e decida fazer aquilo que te agrada, temer o Senhor acima de tudo, passar por cima de pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, desejos. Ainda que uma coisa pareça trazer paz, mas se ela vai contra a sua palavra, o Senhor não está nisso, porque a palavra é a base de tudo. Nós temos que estar caminhando
meu Deus, dentro daquilo que a sua palavra nos orienta, alinhados a ela. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço definições, mudanças, milagres, transformações, o socorro que essa pessoa precisa agora. Que ela receba força para romper com o que for preciso, se posicionar e ouvir o Senhor e te obedecer. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, as pessoas fiéis, mantenedoras desta obra, do programa Mudança de Vida Hoje. Abra as portas para cada semeador. Prospera, realiza sonhos. Eu profetizo boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Que volte para a vida dessa pessoa em abundância. Que ela desfrute de sonhos realizados, que ela desfrute do melhor. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa, meu Deus, que tem sido tão abençoada pelo programa, passar a plantar aqui, semear, dizimando, ofertando, é certo que ela será altamente recompensada, porque isso é bíblico. É melhor dar do que receber, diz a sua palavra. E essa é uma lei. Quanto mais semeamos, mais temos para colher. Essa é a lei da semeadura. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito abençoadas com a direção que está recebendo. Eu agradeço por tudo. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar amanhã às 9, no domingo de Páscoa, uma reunião poderosa de ação de graças. Um domingo que você deve usar para glorificar o nome do Senhor acima de tudo. Use da maneira certa, para glorificar a Deus e render graças a Ele. Esteja entre nós. Venha buscar o Senhor, pega a sua família e vamos cultuar o Senhor dos Exércitos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida. 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida. Since time began